Graça e paz. Vamos de mais um texto para que nós venhamos refletir sobre este assunto relevante para a igreja. Este assunto que Jesus Cristo alertou a igreja. Este assunto que Jesus Cristo anunciou para a igreja. E este assunto que os apóstolos alertaram, ensinaram a igreja. E que hoje é desprezado. E que hoje é um assunto desprezado, principalmente porque nós não consideramos haver falsos profetas, falsos ensinadores nos dias de hoje. Mas eles existem. Eles são pior do que câncer. O próprio apóstolo Paulo diz que tinham supostos cristãos dentro da igreja, alertando a Timóteo que os ensinamentos, a forma dele de ensinarem, estava corroendo a igreja como câncer. Então são piores do que câncer. São pessoas malignas, são pessoas perversas. E são pessoas piores até mesmo do que este vírus que nós estamos presenciando aí, solapando todo mundo. Porque esse vírus tem acarretado danos físicos, é claro que vai ter danos sociais, fisiológicos, psicológicos, em pequenas medidas talvez danos espirituais, mas uma coisa é certa, o vírus não tem poder de estragar a sua eternidade. O vírus não tem poder de abalar uma fé verdadeira, tem na verdade poder de aumentar uma fé verdadeira, porque essa pessoa vai lançar a sua confiança em Deus, vai lançar a sua convicção maior em Deus, a sua dependência em Deus, mediante esse dilema que ela talvez esteja sofrendo por causa do Covid. Agora, o que pode estragar a igreja, o que pode afastar o homem de Jesus Cristo, o que pode afastar o homem de Deus, o que pode conduzir o homem a atitudes erradas, a blasfêmia, a uma vida cotidiana, a uma vida vivida diariamente de maneira errônea, de maneira corrupta, de maneira depravada, de maneira inútil, de maneira que não vá glorificar o nome do Senhor, é a vida que dá ouvido aos falsos profetas. São as vidas que vivem conduzidas por falsos ensinos. Aí você me pergunta, por que essa ênfase sua nesses falsos profetas, esses falsos ensinos? Por causa do perigo que eles trazem. E nós tendemos a acreditar que não existe. Quando a gente anuncia, baseado na Sagrada Escritura, que tais pessoas estão tomando atitude de falso profeta, ou são falsos profetas, são falsos mestres, porque estão ensinando heresias, nós somos criticados e corrigidos. Porque essa pessoa tem ganhado tantas almas para Cristo, que almas? Essas pessoas têm pregado o quê? Essas pessoas têm feito o quê? E com isso tem escalado, com isso tem amordaçado os ministros do Evangelho de expor o falso ensino e a falsa doutrina. E o falso ensino e a falsa doutrina é corrigido pela palavra de Deus. A excelência, a primazia, o conteúdo primordial para a igreja tem que ser a palavra de Deus, pois é ela que revela a primazia maior, universal, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. E o texto base para as nossas vidas no dia de hoje se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 adiante, está escrito assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Aqui o texto está dizendo que o Espírito, que Espírito? Para você ver que há aqui, uma certa forma, o apóstolo Paulo falando de dois espíritos, de duas essências, de dois lados da balança, que é onde o crente vai pesar e vai absorver aquilo que ele tem que absorver para a tua vida. E com isso ele diz o quê? O Espírito, o E aqui está em letra maiúscula, trazendo uma essência para o Espírito aqui no sentido de senhorio, o Espírito aqui no sentido do Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo Jesus. E ele está dizendo que não é qualquer pessoa que está alertando, não é qualquer pessoa que está dizendo. Assim como Jesus Cristo alertou, assim como Jesus Cristo disse
no período dos discípulos, quando Jesus estava com os discípulos, ele diz lá em Mateus capítulo 7 que os discípulos deveriam se acautelar dos falsos profetas, porque viria sobre eles como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus diz, tome cautela, cuidado, se afaste, saia, preste bem atenção. Eles virão como ovelhas, então será algo bem sutil, será algo bem sorrateiro, será algo bem enganador. E Jesus Cristo diz que eu hei de ir, porque se eu não for, eu não enviarei outro Consolador. O outro Consolador, o Espírito Santo. Jesus Cristo foi, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, ele está na igreja. Não precisamos mais de nenhum outro Pentecostes. Precisamos do enchimento do Espírito Santo que já está presente, habitando em meio àqueles e na vida daqueles que creem. E aqui o texto está dizendo que esse Espírito que veio para guiar, esse Espírito que veio para conduzir, como Jesus Cristo disse, em toda a verdade, que é o próprio Espírito de Jesus Cristo, é o próprio Espírito do Pai. Ele está dizendo que esse Espírito, o texto está dizendo que esse Espírito fez a mesma coisa que Jesus Cristo fez, só com os detalhes diferentes. E o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, quais são os últimos tempos? Desde o advento da primeira vinda de Jesus Cristo e a sua assunção até a segunda vinda dele para buscar a sua igreja, isso compreende-se o tempo do fim. Os últimos dias, os últimos tempos. E ele diz aqui que o Espírito está alertando, o Espírito está avisando, o Espírito está mandando tomar cuidado. Expressamente diz, é expressado, é revelado de maneira clara que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Alguns se apostatarão da fé. A apostasia da fé fala daqueles que rejeitam a Jesus Cristo. A apostasia da fé fala daqueles que viram as costas para Jesus Cristo. A apostasia da fé fala daqueles que estão rejeitando a Jesus Cristo com a vida diária, com a vida cotidiana. A apostasia da fé fala daqueles que estão dando ouvido a outro tipo de espírito, a não ser o Espírito de Jesus Cristo. A apostasia da fé fala daqueles que estão rejeitando o ensino verdadeiro para abraçar ensino falso. A apostasia da fé fala de rebelião contra Deus. Pois quando eu me rebelo contra a palavra de Deus, contra o ensino correto, eu estou me rebelando contra Deus. É rebeldia, é rebelião. Muitos estão se apostatando da fé, ou seja, falam de pessoas que um dia estiverem em meu rebanho de Deus, um dia estiverem em meu povo de Deus, um dia estiverem envolvidos com a palavra de Deus, mas rejeitaram. Você acha que nós somos uma geração que rejeitamos a palavra de Deus? Você acha que nós somos uma geração que viramos as costas para a palavra de Deus? Você acha que nós somos uma geração que temos desprezado a palavra de Deus? Você acha que nós somos uma geração que estamos procurando meios para poder estar validando aquilo que nós queremos? Você acha que nós somos uma geração que temos mostrado e revelado a necessidade relativa, a necessidade de um relativismo, de mudar a palavra de Deus? Você acha que somos uma geração que não estamos aceitando a palavra de Deus como ela é e queremos arrumar meio de distorcer, de mudar ela para o nosso bel prazer? Então vivemos uma geração de apostasia. E aqui está dizendo nos últimos tempos que assim quanto mais os dias vão se passando, quanto mais vai se aproximando da vinda de Jesus Cristo, mais isso vai se tornar mais agressivo. Mais a realidade da apostasia se tornará algo mais agressivo, algo que será mais cotidiano. Muitos se apostatarão da fé. Por quê? Por obedecerem. Não é simplesmente ouvir, já está errado em ouvir o falso ensino, mas por obedecer o falso ensino. Obedecer a espíritos enganadores, ou seja, obedecer a espíritos que estão levando as pessoas para o engano. É engano, mas eu vou obedecer. Nós vivemos uma geração que as pessoas obedecem mais o engano do que a verdade. Somos uma geração que as pessoas obedecem mais o que é errado do que a verdade. As pessoas estão sendo enganadas, são espíritos enganadores, que eles trabalham para enganar. E há ensinos de demônios. São ensinos, ou seja, é praticamente quase a mesma coisa, mas ao mesmo tempo tem uma pequena diferenciação.
Por que diz espírito enganadores e é espírito de demônios? Porque espírito enganadores, porque são pessoas que estão sendo enganadas. E a ensino de demônios fala que as pessoas não são enganadas, mas querem o ensino mesmo assim. Não é um ensino baseado no engano. Então as pessoas não têm culpa de estar sendo enganadas, porque mesmo que elas sejam enganadas, elas estão abraçando o ensino de demônios, porque elas sabem que o ensino é diferente, elas sabem o que significa aquele ensino, mas querem mesmo assim. Por que será? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Pela hipocrisia de pessoas que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, ou seja, a consciência já está como um brasão quente que veio e aferroou na consciência da pessoa, ou seja, e já marcou, já cauterizou, já bloqueou a mente da pessoa, não entra mais nada, não tem mais sensibilidade nenhuma para discernir a verdade. Já estão enganadas, já estão em mentira, que tem cauterizado a própria consciência. E esses ensinos, eles são baseados em qual sentido? Ou seja, os elementos da apostasia é a fonte espírito enganadores, o ensino de demônios. E os agentes, alguns dentro da comunidade cristã. A essência espiritual é de demônios. O ensino é de demônios. Mas os agentes para isso é quem? Não é uma realidade de se manifestar demônio na igreja e ele começar a ensinar. Não, está utilizando pessoas. Cuidado com as pessoas que são usadas por Satanás com falsos ensinos. Cuidado com elas. E o que evidencia-se? Qual o conteúdo que essas pessoas gostam de ensinar, que tem revelado um falso ensino, afastando as pessoas de Deus? Que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificado. O que evidencia este ensino? Aqui está dizendo que eles proíbem o casamento e proíbem o uso de alimentos que Deus já declarou bom. E que pela oração e pela palavra de Deus são santificados. São pessoas que proíbem aquilo que a Bíblia não proíbe. É claro que não está aqui num contexto, mas em outro momento também é realidade. São pessoas também que liberam aquilo que a Bíblia não libera. Eu não estou falando de assuntos da Bíblia que nós podemos ter divergência, como escatologia ou como outros assuntos. Eu estou falando de gente que proíbe. São pessoas legalistas. Você conhece pessoas legalistas que impõem regra, um fardo pesado para a igreja carregar? É de demônios. Pessoas que estão em proibição de coisas tão importantes, que é o que? Proíbe o casamento. Você conhece alguma instituição que proíbe o casamento? Que proíbe o casamento para os sacerdotes? Que proíbe, dizendo que o casamento ou seja, aqui dá a entender um certo aqui no sentido aqui de que a carne um pequeno início já da realidade do agnosticismo, dizendo que a carne está corrompida, que a carne ela é impura, tá entendendo? Então as pessoas, para não se contaminar, ela tem que se afastar das relações sexuais. Então, de uma certa forma, traz a imposição do casamento, a imposição da negação do casamento, que as pessoas têm que se manter puras e não têm que se casar. Mas o apóstolo Paulo orientou o quê? Que aquele que está abrasado, aquele que não consegue se segurar, que se case. Então são ensinos demoníacos, são ensinos que enganam as pessoas, são ensinos que fazem você estar cada dia mais propício para o pecado. Porque se eu não tenho um dom de celibato e eu tenho que casar, por que eu vou ficar sem casamento? Então, até o momento que a pessoa vai cometer pecados. Proibir aquilo que a Bíblia não proíbe. Arrumar meios de santificação fora da palavra de Deus, fora o que Deus diz. Proibir que coma isso, que meta a mão naquilo, que faça aquilo. Cheio de proibição, cheio de regras. Isso é doutrina de demônios. Impede você viver a liberdade da graça. A liberdade que há em Cristo Jesus.
Não libertinagem, que um cristão regenerado, nascido de novo, ele não vai conseguir viver de qualquer maneira. Mas eu não posso proibir aquilo que a Bíblia não proíbe, nem liberar aquilo que a Bíblia não libera. Eu não posso arrumar meios fora da graça de Deus para a santificação, meios legalistas. Proibições de não toqueis naquilo, não coloquei a mão naquilo. Isso é doutrina de demônio. E nós estamos vivendo essa realidade nos dias de hoje. Proibições, mas proibições que não conseguem domar o homem interior. A violência do pecado que somente a graça e o Espírito Santo de Deus pode fazer. Cuidado com isso. Se afaste desse. E volte para a palavra de Deus.